Olá pessoal, então na aula de hoje a gente vai aprender aí, o conceito sobre porcentagem. Vamos ver um pouquinho aí sobre lucro e também ver o conceito de descontos sucessivos e aumentos sucessivos. Então vamos lá, o que é a definição de porcentagem? Quando a gente fala o meu aluguel subiu R$ 200. Para a gente avaliar se esse aumento ele foi grande ou pequeno, a gente precisa comparar esse acréscimo com o valor anterior do aluguel. Então, por exemplo, se o meu aluguel ele era de R$ 1.000, quando você pega e vê R$ 200 que o seu aluguel ele aumentou R$ 200 em relação a R$ 1.000, você vai ver que isso daí é um aumento considerável, E para a gente fazer essa análise, o que a gente faz, A gente coloca então essa razão 200 do aumento sobre, o aluguel, que é 1.000, e aí a gente vai fazer o que? 200 sobre 1.000, eu vou pegar e vou cortar esses dois zeros aqui, e aí vai ficar o que? 20 sobre 100. E aí nós temos o conceito de porcentagem. O que é porcentagem? Nada mais é do que uma fração de denominador centesimal. Ou seja, é uma fração onde o denominador vale o que? 100. Então aí a gente representa, esse, por exemplo, aqui, como que a gente então vai ler isso aqui, 20%. Daí, o conceito de porcentagem. Então, 20 por 100, significa que eu tenho o quê? 20%, que é a forma como a gente lê. Então, deste modo, a fração 20 por 100, ela é uma porcentagem que a gente representa, dessa forma aqui. Então, por exemplo, se eu falo 30%, o que representa esse 30%? Isso é a mesma coisa de eu escrever como 30 sobre o que? Sobre 100. Certo? Então aí eu tenho 30%. Ok? Se eu tivesse, por exemplo, aqui 1,5%. Certo? O que significa isso? Então eu ia escrever 1,5 sobre o que? Sobre 100. Certo? Então, 1,5%. 1,5%. Ou seja, então quando eu falo que o meu aluguel subiu R$ 200 e o meu aluguel tinha o valor de R$ 1.000, significa então que esse aluguel subiu o quê? 20%, Algo considerável. Ok? Então, este aí é a definição de porcentagem. É importante a gente entender a forma decimal de uma porcentagem, tá? Por quê? Porque vocês vão ver que posteriormente, quando a gente for trabalhar com juros simples, juros compostos, taxa nominal, taxa efetiva, a gente precisa trabalhar com o número na forma decimal. Mas é bem simples, Por exemplo, 75%. O que você faz? Pessoal, sempre repete o número aqui antes da porcentagem, coloca ele no numerador e divide por 100. Então tá aí, 75 por 100. Ok? Isso daqui a gente pode representar o quê? Se você pegar agora a calculadora aí, você vai ver que você escreve ele 0,75. Ou se você quiser andar aí, a vírgula está aqui, anda 2 casas para a esquerda com a vírgula, você tem aí ela na forma decimal, ok? Outro exemplo, 23%, na forma decimal seria o que? 23 sobre 100, ok? Então anda 2 casas, 1 é 2, dá 0,23, ok? Então eu posso vir de 75 para 0,75, ou também você pode passar da forma decimal para porcentagem, ok? Então vamos lá, 130%. A gente vai fazer a mesma coisa, escreve o número, que é
numerador, 130%. Então, quando você pega e divide, ó, se você quiser jogar a vírgula, ó, 1, 2. Então, vai dar 1,3 aí, na forma decimal, certo? E se você quiser passar de decimal para porcentagem, ok? É só você multiplicar o seu número por 100, beleza? De porcento para decimal, você faz o quê? Você divide por 100. E de decimal para porcentagem, você multiplica por 100. Certo? E acrescenta o símbolo de porcentagem. Ok? Então vamos lá. Como que a gente então calcula a porcentagem de um valor, né? Então, para nós calcularmos uma porcentagem, né, vou chamar aqui, ó, a porcentagem P% de um valor, esse valor eu vou chamar de V, certo? Basta multiplicarmos a fração P sobre 100 por V, ok? Então, P% de um valor V é a mesma coisa que P sobre 100, né? Então, aqui você está colocando aí, ó, na forma aqui da fração, P sobre 100, e multiplica pelo valor. Exemplo, quanto que é 23% de 240? Então, você vai fazer 23 por 100, né? Então, eu vou escrever, ó, 23 por 100 e vou multiplicar pelo valor, ok? Então, é só você fazer 23 vezes 240 e divide por 100. Você vai chegar que 23% de 240 é 55,2, ok? Ah, Daniel, quanto que vale 15% de 30? Então, você vai fazer, ó, 15%, então tá aí, ó, 15% de 30. Então, vou multiplicar por 30, ok? Certo? E aí é só você calcular aí. Eu posso cortar esse zero com esse zero aqui. 15 vezes 3 aí dá 45 por 10. Então vai dar quanto? 4,5. Ok? Então, beleza. Então vamos lá. Vamos a uma questãozinha aqui. Olha lá, ó. Quanto que é 10% elevado ao quadrado? Muitos aí às vezes iriam pensar assim, 10% ao quadrado dá 100%, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado. Quando você for trabalhar com porcentagem, é interessante você passar para a forma de fração ou decimal, ok? Então, quanto que vale 10%? É 10 sobre 100, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 sobre 100 ao quadrado. Aí, o que é 10 sobre 100 ao quadrado? É 10 sobre 100 vezes 10 sobre 100, né? Então, 10 vezes 10 dá 100, ó. Você pode cortar esse 10, isso com esse daqui. Então, vai ficar 1 em cima, vai dar 1 sobre 100, ok? Nossa, olha aqui que interessante, ó. Aqui já fica fácil de você passar isso para porcentagem, porque, ó, eu tenho 1 por 100, então é 1%, né? 1%. Então, no caso aqui, ficaria o quê? Letra D. Ok? Vamos lá, então. Vamos mais um exemplo aqui. Em uma pesquisa de mercado, constatou-se que 67% de uma amostra assiste a um certo programa de TV. Se a população é de 56 mil habitantes, quantas pessoas assistem ao tal programa? Então nós temos que 67% de 56 mil assistem os programas. Não é isso? Assistem esse programa. Então quanto que é 67% de 56 mil? Então vamos passar, né, aqui para a fração. Ok? Então, 67% e multiplicar, ó, 67% por 100 e multiplicar por 56 mil. Ok? Multiplicando isso daqui e dividindo por 100, ou você pode cortar esses dois zeros aqui, ó, e multiplicar 67 vezes 560, você vai chegar aí num total de 37.520 pessoas que assistem a esse programa de TV. Ok? Vamos mais um exemplo aqui, ó. Como se sabe, os icebergs
eles são enormes blocos de gelo, né, que se desprendem das geleiras polares e flutuam pelos oceanos. Suponha que a parte submersa, então tá aqui, ó, a parte submersa de um iceberg corresponda a 8/9 do seu volume total, né? Então a parte aí que está submersa, né, que está abaixo aí desses da água aí, seria o que? 8/9 do volume total. E que o volume da parte não submersa é de 135 mil metros cúbicos. Então ele pede para a gente calcular o volume. Letra A. Calcule o volume total do iceberg. Então vamos lá. Então vamos aqui então para a resolução. Vamos chamar esse volume total do iceberg, que eu não sei, né, que é o que ele quer, vamos chamar ele de V. Certo? Agora, ele falou que o que está submerso é 8/9. Mas ele me deu que o volume não submerso, da parte não submersa, é 135 metros cúbicos. Então vamos fazer o seguinte, como que a gente acha esse volume da parte não submersa? Se V é o volume total, se eu fizer então V menos 8/9 de V, vocês concordam comigo que isso daqui é a parte não submersa? Esse daqui é a parte não submersa. Ok? E quanto que é a parte não submersa, o volume? Vou igualar a 135 mil. Então, quando você faz V menos 8/9 de V, então vai sobrar 1/9 de V. Ok? Certo? Ou se você quiser tirar um mínimo aí. Então, como que a gente resolve isso? Só multiplicar aqui, né? Passar o 9 multiplicando. Então, V vai ser igual a 9 vezes 135 mil, dá 1.215.000 metros cúbicos, né? Lembrando, gente, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, né? Só uma observaçãozinha aí. Então, beleza. Calculei, então, o volume total do meu iceberg aí, ok? Na letra B, ele pede o seguinte, calcule o volume de gelo puro, então ele quer o volume de gelo puro, então ele está interessado nisso daqui, né? Para a gente calcular isso daqui, o volume do gelo puro, do iceberg, supondo que 2% do seu volume total é constituído de impureza. Então, ó, 2% do volume de impurezas, certo? Ou 2% do volume total, ele é de impureza. Então, vamos calcular esse volume de impureza? É 2% de V, né? Então, o volume de impureza é 2% desse, né? Então, 2% de V, então vai ficar o quê? Ó? Só a gente colocar aqui, né? O 2%, né? Que nós aprendemos, ó. 2% de V, então ficaria, que está na forma decimal, né? Então é só você multiplicar e dividir aí por 100. Então o volume, né, de impurezas, aí, vou apagar aqui, ele é 24.300 metros cúbicos. Esse é o volume de impurezas. Só que ele pede o quê? O volume de gelo puro. Então, para a gente achar o volume de gelo puro, é só a gente fazer o volume total menos o volume de impurezas, né? Então, volume total menos o volume de impurezas. Então, é 1.215.000 menos 24.300. Fazendo esse cálculo aí, né, você pode fazer na calculadora, vai dar 1.190.700 metros cúbicos do volume aí de gelo puro. Ok? Então vamos lá. Vamos agora, então nós definimos aí o conceito de porcentagem, vamos então agora ao conceito de lucro, né? Então o que é lucro? Né? Chamamos aqui, né, uma definição bem simples, né? Nós chamamos de lucro em uma transação comercial de compra e venda a diferença entre o preço de venda, né? Então, o lucro é a diferença entre o preço de venda e o preço de lucro, certo? Então, o lucro é esse daqui, ó. É a diferença entre o preço de venda e o preço
de custo, né? Ou seja, você adquire aí, né, uma mercadoria de R$10, o preço de custo dela é R$10 e você vende ela por 25, né? Então o lucro é 25, que é o seu preço de venda, menos o preço de custo, que é 10, no caso R$15, ok? Ou seja, então vamos expressar aqui, ó. O que vai ser então o lucro? Então o lucro, acho importante a gente colocar em notação, ó, é o preço de venda menos o preço de custo. Então eu chamei aqui lucro de L, preço de venda de PV e o preço de custo PC. Ok? Então, e caso essa diferença ela seja negativa, significa que nós tivemos o quê? Prejuízo, né? Ou seja, quando o seu preço de custo for maior que o preço de venda, aí a gente vai ter o prejuízo, né? Como que a gente pode expressar o prejuízo? Vamos chamar o prejuízo de P aqui. Seria o quê? O preço de custo menos o preço de venda, né? É o inverso. Ok? E aí, você pode trabalhar, tá, com essa equaçãozinha aqui, ó. Você pode trabalhar com ela ou com essa daqui, ó. Tá? De forma que, por exemplo, o preço de custo mais o preço de lucro vai dar o preço de venda. Exatamente. Se você pegar e passar esse preço de custo para o lado daqui, ó, preço de venda é preço de custo mais o lucro. Ok? Da mesma forma, se você pegar aqui o preço de venda, você passa ele para cá e passa o prejuízo para cá, vai ficar o preço de venda é o preço de custo menos o prejuízo. Ok? Então, mas essa equaçãozinha aqui, ó, ela é muito importante para quando a gente for resolver uns probleminhas, tá bom? Vamos ter ela em mente. Ok? Umas formas de você expressar o lucro. E essas formas é muito importante, principalmente para quem está aí no comércio, né? Quem trabalha com compras aí, vendas, né? Que é a gente saber o que? O lucro, você tem o lucro, você pode calcular o lucro sobre o custo, né? Como você calcula o lucro sobre o custo? É só você pegar o lucro que você teve e dividir ele pelo preço de custo. E aí você multiplica ele aí por 100. Ok? Você tem aí em porcentagem. Ou você pode calcular o lucro sobre o preço de venda. Ok? Que é o lucro sobre o preço de venda vezes 100 aí, que você vai ter aí a porcentagem, o lucro em porcentagem. Ok? Nós vamos fazer aqui uns exercícios. E é importante a gente entender essas formas da gente expressar o lucro e principalmente você calcular, ok? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Uma mercadoria, ela foi comprada por R$500. Então esse daqui é o preço o quê? Esse daqui é o preço de custo, certo? E vendida por R$800. Opa, então aqui eu tenho o preço de venda. Ok? Preço de venda. Então, qual que é o lucro obtido na transação? Aí nós aprendemos que o lucro é o quê? O lucro é o preço de venda, tá aqui, menos, então tá aqui, é o lucro, é o preço de venda menos o preço de custo. Então, 800 menos 500, o lucro foi o quê? R$300. Pessoal, agora vamos lá para a letra B, ó. A porcentagem, que é a porcentagem do lucro sobre o preço de custo. Então, quanto que representa esse lucro em relação ao preço de custo? Olha, o preço de custo foi 500, né? Então, fazendo 300 sobre 500, isso daí vai dar o quê? 0,6, né? Porque quando você passa para porcentagem, né? Você multiplica por 100, ok? Decimal, vou multiplicar por 100 para passar para porcentagem, então eu tenho o quê? Um lucro de 60%. Observe, gente, que esse lucro de 60% ele foi em relação ao preço de quê? Ao preço de custo. Agora, e se você for calcular o lucro em relação ao preço de venda? Aqui que é importante, pessoal. Olha para vocês verem o que vai dar. 37,5%. E aqui que eu quero te chamar a atenção.
onde que muitos comerciantes pecam aí, né? É que geralmente você fecha o seu mês, né, baseado ali nas suas diárias, e aí você vai e vê a sua receita, né? E aí você pega ali a sua receita, e aí depois você tira a sua despesa, vê o lucro, e aí muitas vezes você acaba calculando o lucro que você teve em relação ao que você pagou, ou seja, ao seu preço de custo. E isso você acaba sendo enganado. Porque se você está fechando ali o seu mês, ou seja, através das suas receitas, você tem que calcular aquele lucro que você teve em relação ao seu preço de venda. Aí sim você vai ver a porcentagem que você está lucrando, ok? Porque se você não fecha o seu mês baseado no seu preço de custo, você acaba fechando o seu mês baseado no seu preço de venda, ok? Só que aí depois você pega o seu lucro e vê quanto que você lucrou em relação ao que você pagou. E isso é errado. Olha aqui para vocês verem a diferença nesse exemplo, ok? Então fica aí um alerta, tá bom? Vamos lá. Vamos um próximo exemplo aqui, né? O preço de venda de um bem de consumo é R$100. Ó, então o P, então aqui ó, o preço de venda ele vale R$100. O comerciante ele tem um ganho de 25%. O que significa ganho? Ele teve o quê? Um lucro de que 25% sobre o preço de custo, ou seja, o lucro dele aqui, 25%, né, é 0,25, né? É 0,25 sobre o quê? Sobre o preço de custo. Ok? Aí ele quer saber qual que é o valor do preço de custo. Então vamos lá. Então vamos, primeiro, qual que é? Eu tenho o lucro, chamei aqui de L, o preço de custo de PC e o preço de venda de PV. Eu sei o quê? Que o lucro é o preço de venda menos o preço de custo. Ele me deu o lucro vale o quê? 0,25 do preço de custo. Então tá aqui, ó. O lucro é 25% do preço de custo, que eu não sei qual que é, inclusive é o que ele quer na questão. Ok? Quanto que foi o preço de venda? Ele vendeu a quanto? R$100. Então o PV eu tenho, que vale R$100. Então agora eu vou substituir esses valores aqui, ó. No lugar do L eu vou pôr 0,25 PC, no lugar do PV 100. Então agora vamos lá, vamos passar esse menos PC para cá. Então vai dar 1 PC mais 0,25 PC vai dar 1,25 PC, ok? Eu tenho aqui, ó, 1 preço de custo. Passa para cá, vai dar 1 PC mais 0,25 PC, que dá 1,25 PC. Passa 1,25 dividindo. Então, quando você fizer aí, ó, 100 dividido por 1,25, você vai encontrar exatamente o que? R$80. Esse é o que? O preço de custo aí. Certo? Ou seja, o preço de venda de um bem aí, se ele for R$100 e ele ganhasse 25%, se ele ganhou 25% sobre o preço de custo, então esse bem valia então o que? R$80. Ok? Então vamos lá então. Vamos mais um exemplo aqui. Tá? João vendeu 2 rádios por preços iguais. Então, vamos chamar o rádio 1 de preço de venda do rádio 1 PV1 e do rádio 2 PV2. Então tá aqui, ó. Chamei os rádio 1 e 2. Então eu tenho que o preço de venda de 1 é igual ao preço de venda do rádio 2, certo? E vamos chamar isso, vamos dar um valor aqui, vendi por P, ok? Então vendi o rádio 1 por P e vendi o rádio 2 também por P, ok? Um deles foi vendido com lucro de 20% sobre o preço
de custo, certo? Então, observe então, aqui um deles, vamos chamar aqui, vamos pegar que seja o rádio 1, ele foi vendido então o quê? Com lucro de 20% sobre o preço de custo. E o outro com prejuízo de 20% sobre o preço de custo. No total, em relação ao capital investido, né, ou seja, ao preço de custo, né, capital investido é quanto custou, não é isso? Em relação ao capital investido, o João que lucrou, perdeu, não lucrou, nem perdeu. Então vamos lá. Então eu chamei aí de PV1 o preço de venda do rádio 1, PV2 o preço de venda do rádio 2 e P é o valor que custou esses rádios, ok? Quer dizer então que o meu valor de custo, certo? Quer dizer, o meu valor de venda, eu vendi então os dois rádios, quanto que eles me custaram então? 2P, não é isso? Então 2P, que eu vendi o rádio 1 por P e o rádio 2 por P. Então P mais P dá 2P, ok? Eu não sei o valor. Se você quiser chamar aí o P de 100, tá? Para facilitar as suas contas, se quiser trabalhar com número, também dá certo, ok? Então vamos lá. Um deles ele foi vendido com lucro de 20% sobre o preço de custo. Então vamos chamar que o lucro do rádio 1 foi 20% sobre o preço de custo, ok? E o outro foi com prejuízo, então eu vou chamar o prejuízo, que seria P2, ele teve um prejuízo de 20%, então 20% sobre o preço de custo dele, ok? Então vamos expressar aqui, ó, eu sei que o lucro do rádio 1 é igual ao preço de venda do rádio 1 menos o seu preço de custo. Esse L1 aqui, ó, eu vou substituir pelo valor dele, ok? Então eu vou substituir, então eu trouxe aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui é o preço de venda do rádio, eu vendi ele por P, certo? E o preço de custo tá aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o preço de custo em função de P, porque depois eu consigo comparar com o meu preço de venda, que também está em função de P. Então, passando para cá, vai ficar 1,20 preço de custo. Divide, então, aqui. Então, eu vou passar o 1,2 dividindo. Então, o preço de custo é P sobre 1,2 do rádio 1. Ok? Agora, a mesma coisa eu vou fazer para o rádio 2. Ó. O que é o prejuízo? Prejuízo, ele nada mais é do que o preço de custo menos o preço de venda. Agora, no lugar de P2, aqui, ó, eu vou trazer para cá. Ó. Então, vai ficar ó, 0,20 preço de custo. É igual ao preço de custo do rádio 2 menos quanto que vale o preço de venda. Nós vendemos o rádio 2 por P. Da mesma forma, tá? Eu vou passar para cá. Então, observe, ó. Vou passar esse para cá. Então, vai ficar 0,8, 1 menos 0,20 e vou passar o menos P para cá. Vai ficar P. Ok? Então, passo 0,8 agora dividindo. Então, olha aqui, ó. Quanto que me custou o rádio 1? P sobre 1,2. E quanto me custou o rádio 2? P sobre 0,8. Então, quanto que foi o meu preço de custo dos dois rádios? Então, eu vou somar. Ó. P sobre 1,2 mais P sobre 0,8. Tá? Pessoal, para facilitar as suas contas, se você quiser passar isso daqui para fração, tá? 12 sobre 10 e 8 sobre 10, tá? Aí você faz essa conta aqui, você vai chegar ao quê? Que o total investido, ou o meu preço de custo, foi 25 sobre 12P, ok? 25 sobre 12, pessoal, quando você pegar e dividir 25 sobre 12, vai dar 2, alguma coisa, ok? Vai dar 2, alguma coisa aí, sei lá, 8 ou algo aqui, tá bom? Mas vai ser maior do que 2. Certo? O que significa isso então? Que se ele custou 2, alguma coisa e você vendeu por 2, significa que você teve o quê? Você teve prejuízo, né? Ok? Ó, eu vendi por 2P e paguei 25,12P, que é 2, alguma coisa, então eu tive prejuízo. Certo? Então, ou seja,
Então você já pode eliminar aqui a letra A, a letra B e a letra E. Ok? Agora vamos ver, o prejuízo foi de 4% ou 2%? Ó, então ele pede no total em relação ao capital investido, o capital investido foi isso daqui, não é isso? Então vamos fazer o quê? O que seria o prejuízo? Para a gente calcular esse prejuízo aqui, é só fazer 25 sobre 12P menos 2P. Tira o mínimo aqui, tá? Vai dar 1 sobre 12P. Então ele quer saber em relação ao capital investido. Esse foi o meu lucro, não é isso? Quer dizer, o meu prejuízo. Sobre o capital investido é sobre... Então eu vou fazer ele sobre o meu preço de custo. 1,12P sobre P. Corta o 12 com 12 aqui, dá 1 sobre 25, que dá 0,04. Passando para a porcentagem, 4%. Ou seja, ele teve um prejuízo de 4%. Ok? É uma questãozinha, né, um pouco mais complexa, né, mas aqui eu trouxe ela para vocês para a gente trabalhar, né, principalmente com esse conceito de lucro é igual a preço de venda menos preço de custo, tá? Nós trabalhamos com isso. E prejuízo é o que? Preço de custo menos preço de venda, ok? E aí nós calculamos também o prejuízo sobre o preço de custo, tá bom? Qualquer coisa, volta aí na questão aí para você refazer ela, ok? Pessoal, então vamos lá. O que é um aumento percentual, né? Então vamos lá. Consideremos um valor inicial V, que deve sofrer um aumento de P% do seu valor. Chamamos de A o valor do aumento e VA o valor após o aumento. Certo? Pessoal, vamos fazer o seguinte, para o nosso videozinho aí não ficar muito extenso, eu vou agora encerrar esse vídeo, que vai ficar como a parte 1, e a gente vê aí esse aumento percentual e desconto percentual num próximo vídeo. Ok? Então, um abraço. Tchau, tchau.